Então, amigos e amigas espectadores, estamos aqui com mais um episódio do programa Visão Empreender. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui vocês acessam histórias reais de quem fez e faz a economia girar, de quem fez e faz a cidade acontecer. E hoje nós estamos com um convidado especial, um convidado que, mais do que tratar da situação da região, da situação do município, como uma entidade da qual ele participa, pode contribuir para a melhoria dessa situação. Então hoje nós estamos com o Alexandre Alves, gerente do Sebrae para a Zona da Mata do estado de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Fique à vontade para se apresentar e para dizer, afinal de contas, o que é exatamente o Sebrae, qual a função do Sebrae na nossa sociedade. Muito bom. Primeiro, agradecer, João, o convite, participar dessa iniciativa que avalio como muito positiva, que é apresentar por meio desses episódios do podcast assuntos de interesse, né, para a região, para Carpina e para a região, e disponibilizar informação que às vezes muitas pessoas não sabem, não conhecem sobre a própria região, né? Então isso cria, de fato, um sentimento maior, né, de valorizar aquilo que é nosso, né? Então o Visão Empreender tá de parabéns aí, a gente já torce desde já para o pleno sucesso dessa iniciativa. Bom, eu sou Alexandre Alves, sou funcionário do Sebrae já há quase 3 décadas. Atualmente eu gerencio o escritório do Sebrae para a Zona da Mata, a mesorregião, ou seja, tanto a Mata Meridional ou Mata Sul, como também a Mata Norte. E nós do Sebrae, e o Sebrae é uma instituição, por ser uma instituição criada e mantida para atender os pequenos negócios e também fomentar o empreendedorismo junto a todos aqueles que enxergarem nessa linha de trabalho e de raciocínio uma perspectiva de melhorar sua condição de vida, de renda e de perspectiva futura. Porque, e vocês também foram felizes no própria definição, né, do programa, com essa visão do empreendedorismo, o empreender. E é importante até que a gente mencione isso, né, João? O empreender e empreender significa transformar sonho em realidade. É uma palavra de origem francesa, que quando foi bem traduzida na Idade Média, resumia-se basicamente a isso. Toda a capacidade humana de transformar aquilo que era um sonho, um desejo, uma vontade, em algo efetivamente concreto. No mundo dos negócios, é você colocar uma ideia, né, você ter uma ideia, colocar ela em prática, ajustar-se às diversas realidades e circunstâncias e lograr sucesso, lograr êxito, crescer, se desenvolver e se perpetuar. Então acreditamos que a força do empreendedorismo é sobretudo uma força transformadora. Não só da pessoa que empreende, desse empreendedor, mas todos que estão ao seu redor. Perfeito. Então, agraciados aí, não apenas com a apresentação dele e da entidade, mas também com essa definição, essa conceituação de origem francesa, que já inicia o nosso programa aí com bastante conteúdo. Mas, Alexandre, nós sabemos que o Sebrae, ele fica ali localizado próximo ao Esporte Clube do Recife, na capital. Fora essa sede que é muito bem estruturada, para quem já teve a oportunidade de conhecer, sabe que o Sebrae tem boas estruturas para receber o seu público-alvo, o pequeno e o médio empresário, o pequeno e o médio empreendedor. Mas fora essa estrutura, na capital pernambucana, aqui no estado de Pernambuco, exatamente na Mata Norte do estado, como o Sebrae se faz presente e como ele consegue desenvolver, a partir desse escritório central ou a partir de outros escritórios, a sua missão institucional. Perfeito. O Sebrae está presente no Brasil inteiro, né, nos 27 estados, incluindo o Distrito Federal. Nós viramos sistema Sebrae a partir de 1990, de uma lei que institui o sistema Sebrae com S, como a gente conhece hoje, serviço autônomo. Em 92 se expandiu todas as redes de atendimento do Sebrae. Na época se chamava-se Balcão Sebrae. Então hoje no país são mais de 5.000 pontos, né, do Sebrae espalhados em atendimento. Só que isso ainda é muito pouco, né? Porque é preciso, para que a gente exercite de fato essa questão do fomento ao empreendedorismo, a gente precisa também atuar em rede. E atuar em rede significa estarmos junto com os parceiros. Então, em Pernambuco, por exemplo,
A gente tem essa sede, que fica em Recife, e temos mais 7 escritórios regionais, assim como a Zona da Mata. Então estamos em Recife, estamos em Caruaru, temos um escritório em Garanhuns, tem uma outra unidade em Araripina, Petrolina, e Serra Talhada e Araripina. Então isso a gente engloba todas as regiões do estado de Pernambuco. Especificamente na região da Zona da Mata, tanto norte quanto sul, a gente tem uma forte parceria com instituições tanto públicas quanto privadas, ou seja, as prefeituras são parceiras nossas. Nós temos hoje 30 instrumentos específicos de acordo de parceria, com 30 municípios diferentes só na Zona da Mata, norte e sul. As salas do empreendedor, são mais 37 salas do empreendedor, que é um equipamento público, né, disponibilizado para todos aqueles interessados em abrir um negócio, regularizar sua situação junto ao microempreendedor individual, tornar-se um microempreendedor individual, né? E também parcerias com a iniciativa privada, inclusive, permita mencionar aqui a parceria que nós temos com a ASIACA, né? Então, a Associação Comercial aqui de Carpina, onde a gente tem outros municípios, tem alguns casos, mas vocês são dos poucos que a gente tem mais diretamente com a associação, que permite também o SEBRAE fazer chegar suas ações aos empreendedores locais de uma maneira parcerizada. E essa parceria ela permite, por exemplo, que muitas das ações que a gente realize seja de forma gratuita, o que facilita, democratiza, né, o acesso aos serviços e aos produtos do SEBRAE. O próprio Shopping Carpina, temos um acordo também de parceria com o shopping, né, onde a gente consegue atender também não só os lojistas, mas alguns eventos que ocorrem ao longo do ano e que seja de interesse do município, a gente consegue alicerçar. E aí, não coincidentemente, né, mas veja como Carpina também tem um diferencial importante aí, mais recentemente, nesse arranjo institucional em favor dos pequenos negócios. Eu mencionei aqui parcerias estratégicas da instituição SEBRAE com a prefeitura, com a associação comercial e com o shopping. Então, isso não é uma regra, são poucos municípios no estado onde a gente consegue ter força empresarial, força política, pública, né, caminhando junto aí com esse objetivo. Então, isso mostra também essas possibilidades que dentro do SEBRAE a gente tem, de acionar as redes, porque uma instituição sozinha não consegue fazer, né? Por mais boa vontade que tenha, mais disposição que tenha, ela precisa, não só por questão de recursos financeiros, mas principalmente por ter legitimidade junto àquela comunidade que ela quer atender. E quem dá essa legitimidade, quem dá essa referência, são as instituições locais, regionais, parceiras, né? Que conseguem ser pontes para o desenvolvimento. Perfeito. E eu diria, além de legitimidade, a capilaridade, né? Porque não necessariamente você precisa ter um escritório local aqui, embora seja, lógico, relevantíssimo, se o SEBRAE venha a ter ou possa ter um escritório para atender a região, mas essa parceria, através dessas outras entidades, dá uma capilaridade porque é quem está junto do consumidor do SEBRAE, do cliente do SEBRAE. Então, isso. A Associação Comercial, por exemplo, que tem essa parceria com vocês, com o SEBRAE, ela tem toda a sua rede de associados que recomenda a quem recomenda os serviços do SEBRAE, e aí, através da parceria, se consegue acessar gratuitamente, ou seja, é o pequeno e médio empresário, que a princípio talvez não tivesse disponibilidade ou credibilidade o suficiente para se valer de uma consultoria que o SEBRAE pode disponibilizar de forma gratuita. E isso já traz o quanto o SEBRAE pode contribuir para o desenvolvimento econômico, através da criação e do estímulo da manutenção de novos negócios, como também social, porque são famílias que passam a dispor de uma fonte de renda até de satisfação, de felicidade, porque quando você empreende, você realiza sonhos. Isso. E você realizando sonhos, você consegue se tornar mais completo na sociedade. E para você ter um exemplo prático, todos, né, espectadores terem essa visão, a Zona da Mata Norte, né, de Pernambuco aqui, ela é composta por 19 municípios, é a divisão que a gente chama geográfica, né, e também a própria região de desenvolvimento do estado. Então são 19 municípios. Nós atuamos o ano passado, 2025, nos 19 municípios, né?
E só é possível a gente ter essa capilaridade, porque lembre que nós temos ainda a Mata Sul, né, com mais 24 municípios. Então, só foi possível a gente atender aqui, atuar, ter ações ao longo do ano em 19 municípios, porque esse arranjo de parcerias existe. Né, porque senão a gente não teria força operacional, capilaridade suficiente para desenvolver esse bloco de municípios de uma maneira que refletisse o que de fato é a necessidade que cada um apontou, né, para a sua região. Antes da nossa conversa, nós conversávamos aqui um pouco sobre uma iniciativa que existe no município vizinho aqui de Glória de Goitá. E é uma iniciativa que, embora seja também empreendedorismo, ela faz parte daquilo que se chama de empreendedorismo social, terceiro setor. E aí, além da associação comercial, que se vê uma parceria do Sebrae para estimular esse tipo de iniciativa, além dessa parceria que você pode trazer do município de Glória de Goitá, existem ações diretas, dirigidas pelo Sebrae para atender propriamente e estimular essas entidades do terceiro setor, ou seja, para estimular o empreendedorismo, não apenas aquele com finalidade lucrativa, mas também aquele que tem finalidade social, empreendedorismo social. Sim, com certeza. O Sebrae tem um programa, hoje virou inclusive diretriz, já é diretriz nacional, né? Ou seja, todo o país se estrutura iniciativa nessa direção, do que a gente chama de inclusão socioprodutiva. Até por entender, né, de que é por meio do empreendedorismo uma das formas de você habilitar, desenvolver e aprimorar a autonomia das pessoas, para que elas se, como a palavra está um pouco em voga hoje, né, se empoderem dessa capacidade que cada um de nós temos de fazer acontecer, de realizar esse sonho, como eu mencionei no início. É fundamental que você tenha esse arranjo de instituições e tenha também programas que levem isso em consideração. É muito diferente de alguém que está enxergando permanentemente as oportunidades de negócio que estão postas ali no território onde ele atua. Aquele empreendedor, né, nato, como a gente chama, aquela pessoa mais visionária, aquela pessoa mais dinâmica. Então essa onde você colocar, ela vai desenvolver o negócio. Ela vai porque tá no DNA dela. Mas às vezes você tem grupos, né, de pessoas, de populações, que por diversos motivos, inclusive históricos, culturais, sociológicos, educacionais, não foram preparados, ou o ambiente onde elas estão inseridas não propiciou isso. Há hoje uma discussão muito grande, João e espectadores, que se o empreendedor ele nasce empreendedor ou se ele pode se desenvolver. Se é uma habilidade nata, se você não nasceu para ser empreendedor, não adianta. Ou se é um mindset que ele pode construir. Ou se é algo que você pode virar a qualquer momento a chave, né? Então hoje se sabe que é uma capacidade humana, né? Quando a gente tem um programa no Sebrae, um programa muito, a gente chama de produto campeão, né? Que é o Empretec, que ele trabalha exatamente isso, né? Ele trabalha o desenvolvimento das chamadas características de um comportamento de alguém que é empreendedor. O que alguém empreendedor faz que a maioria, ou que quem não é ou ainda não exerceu esse papel, não faria? E quando você resume essas características, elas são mais de 36, mas são resumidas em 10. Você vê que é isso mesmo, poxa, é verdade. E tudo que fulano fez e que deu certo, pode olhar que uma dessas características ele colocou. Sem querer aqui dar o seminário, mas só para apresentar alguns desses que estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, assumir riscos. Não há possibilidade de um empreendedor de sucesso ter tido sucesso em qualquer coisa que ele fez se ele não arriscou. Não existe isso, né? Ele arriscou mais ou menos, calculadamente ou menos calculadamente, mas ele sabia que aquilo poderia também dar errado. Então, mas topou e não travou diante do medo, até porque medo é um sentimento, eu posso controlar, né? O que não pode acontecer é o medo crescer de tal maneira que em mim... Você pode contornar, congelar. É claro que a situação vai estar ali, é um risco. Agora eu não posso deixar que aquilo me aprisione. Então, muitas vezes, como eu falei, por diversos fatores, né, de formação, de educação, etc., as pessoas, um grupo de pessoas podem não ter sido estimuladas, né, a
colocar essas capacidades empreendedoras, aflorar elas e elas poderem crescer, elas poderem realizar esses sonhos. Então, esse programa de inclusão socioprodutiva, esse aspecto mais de desenvolvimento sociológico, social, é sim trabalhado. Entendemos que ele é fundamental para a gente transformar uma realidade de base de qualquer território. Se trouxermos isso para a zona da Mata de Pernambuco, isso vai ganhar mais relevância, por toda também uma questão histórica, que a gente precisa ter outras dinâmicas empresariais presentes. É o caso de Carpina, acho que a gente fala nisso posteriormente, talvez, para que não haja, para que haja de fato uma capacidade empreendedora dessas pessoas, do território, do local, cada vez maior. Nenhum território, nenhum lugar do mundo se desenvolveu ou está no status de desenvolvimento que não tenha sido fomentado por as forças locais. Se você olhar qualquer país do mundo, mesmo aqueles onde o Estado está mais presente, onde existe mais incentivos e tal, você vai ver que são as pessoas, os empreendedores locais, alguns inclusive com viés mais social, que fizeram a coisa acontecer. Perfeito. Você toca num assunto aí que, pelo menos para mim, é muito caro, a questão da autonomia. Nós realmente vemos que o empreendedor, aquela pessoa disposta ao empreendedorismo, ele busca desenvolver as suas atividades com mais autonomia. Então, ele tem conhecimento da responsabilidade que ele tem, lógico, da liberdade que ele busca, mas também da responsabilidade que aquelas ações podem implicar, para poder se manter sempre prestigiada ou salvaguardada aí a sua autonomia. E também essa questão dos motivos pelos quais algumas pessoas afloram mais facilmente essas habilidades, que na minha leitura são habilidades talvez, possivelmente também natas, mas não necessariamente que não possam ser desenvolvidas. Uhum. Na verdade, na minha concepção, até tem um livro que me ampara muito com base nesse raciocínio, que é aquele mindset de crescimento. Você pode desenvolver essas habilidades. E tem uma razão histórica, um motivo para algumas pessoas terem isso mais aflorado e outras não. O ensinamento, o acesso de estudo a que teve acesso. Isso. Na minha leitura, o ensino desde o ensino fundamental, médio até superior hoje, infelizmente não traz esse tipo de conhecimento necessário para o desenvolvimento dessas habilidades. E aí a importância de iniciativas como a do Sebrae. Nós temos um programa no Sebrae chamado Educação Empreendedora, que é esse viés também, esse viés da inclusão. Mas da inclusão olhando para que perspectiva? Do jovem, esse empreendedor do futuro, né? Esse garoto, essa garota, esse jovem que está lá com 10, 12 anos de idade, mas que daqui a 5, 6 anos ele está no mercado de trabalho, né? Ele está na população economicamente ativa. Ele pode ir para o lado de procurar um emprego, ele pode ir para o lado de empreender. O que não pode acontecer é ele ir para o lado neném, como a gente chama, né? Nem trabalha, nem estuda, aí não dá. Mas enfim, então essa visão de trabalhar esse jovem desde a escola, da mais tenra idade, é com que perspectiva? É exatamente trabalhar de forma em escala nas escolas públicas, municipais, estadual e também nas particulares, e como hoje está disseminado já em boa parte do país, a questão das disciplinas, dos assuntos, da abordagem do empreendedorismo. Eu, quando estudei, na minha geração, ninguém falou para mim sobre empreendedorismo. Idem. Né? Você também não, né? Então, assim, a gente não foi instigado em nenhum momento a dizer, olha, mas vamos testar aqui capacidade empreendedora, vamos criar um pequeno negócio aqui. Não tinha essa. Então, é claro que aquele ambiente não seria para mim o gatilho, vamos chamar assim, de despertar para, poxa, eu não tinha pensado nisso. Ou foi em casa, ou seria em casa com os pais, ou exemplo ou não, ou por essas questões de observação, que aí é muito individual. Veja, alguém nato pode despertar mais precocemente, mas a grande maioria não é. Basta ver pela conta, nós temos o que hoje no Brasil? 19 milhões de CNPJ. Empresa, claro, vamos colocar aí mais 19 milhões de informais, que são empreendedores também, então CNPJ, mas estão ali ganhando. Olha lá, 40 milhões de pessoas, de alguma forma, uma população de 220. Né? Então, que 20 e poucos % da população só seriam empreendedores? Seria muito pouco se a gente analisar do ponto de vista da capacidade humana de transformação em realidade, que é ilimitada.
Perfeito. Não tem questão de idade, não tem questão de sexo, não tem questão de religião, não tem questão de status, nada nenhum. É a capacidade de transformação em realidade, é uma capacidade inerente à condição humana. Agora, ela pode ser mais estimulada, desenvolvida, ela pode ser cerceada, pode, e foi. Em muitos locais ao longo da história foi no Brasil, né? Não mexe com isso não, é melhor você estudar, é melhor você não sei o que. Enfim. Segurança, uma série de coisas. Aliás, João, eu costumo dizer que dados, né, do Sebrae mostram isso, que se você tiver uma ideia de negócio, talvez muitos de vocês espectadores possam se identificar com isso que eu vou dizer. Poxa, eu estou pensando em abrir um tal tipo de negócio. Aí você resolve compartilhar aquela tua ideia Tu é doido. com pessoa. Rapaz, tu vai mexer, vai abrir empresa. Rapaz, mexe com isso. Então, há uma tendência ao contrário do ceticismo, não por maldade ou porque não quer você crescer, é porque tem receio, deixa que o medo domine. Então, é questão cultural. É verdade. E se já que é questão cultural, a cultura, para ela ser transformada, tem que ser trabalhada ao longo de um tempo. Não é uma coisa que, num piscar de olhos, isso vai ocorrer. Até porque se repete não mexe com isso não, de forma involuntária, sem nem saber exatamente o que aquilo significa, ou seja, a questão de cultura. Isso. E aí, o que é que a gente traz hoje como elemento de reflexão, para não falar preocupação, e você mencionou aí acertadamente, que muita gente que tem empreendido é o jovem que tem buscado isso. Por uma razão, porque o jovem já não está se adequando mais ao formato dos modelos de trabalho, de carga horária, de entregas, de um modelo que é um modelo relativamente antigo, né, vamos dizer assim, de jornada de trabalho, como se fala, né, e que traz muita repetição, dependendo da atividade. Então, o jovem de hoje é um jovem mais inquieto, é um jovem efêmero, do ponto de vista de tudo tem que ser uma novidade, é o jovem de uma rede social que, na nossa época, eu fui muito da época de ler jornal. Então, notícia de jornal era diário, no máximo. No máximo. Hoje é de fração de segundo. Você olha uma publicação, hoje já tem que olhar a próxima, que aquilo ali já ultrapassou. Você faz uma publicação, viraliza por minutos, segundos, depois amanhã, na mesma hora, já tem outra coisa. Então, esse é o contexto que esse jovem está inserido. Então, ele precisa ser compreendido também nessa necessidade, porque isso tem uma ligação direta com ansiedade, é claro, porque se eu estou permanentemente atento, em busca do que vai vir, e o que vai vir agora? Qual vai ser a repercussão? O que é que vai acontecer? O que é que está acontecendo? Eu vou ter ansioso. Transformar isso nas oportunidades. Então, muitas das vezes, num trabalho convencional, vamos chamar assim, já não atende mais essa ansiedade, né, do novo permanente. Mas ele, como empreendedor, isso pode ser potencializado de maneira absolutamente escalável, né? Que é ele conseguir jogar essa energia do novo, do criativo, do diferente, permanentemente, né? Como negócio, como serviço, enfim. Perfeito. Mas também com a cautela de que é necessário fazer as coisas de forma estudada, para que também essa potência existente na cabeça do jovem também não se transforme em atos que venham a surtir efeitos negativos. Que a gente sabe que o poder do empreendedorismo ele pode tanto complicar a vida da pessoa quanto pode salvar. Então é muito importante, mais uma vez, acessos, recursos, instituições como o Sebrae, que está aí para trazer o conhecimento de como fazer as coisas, mas fazer as coisas da maneira correta. Você fez um gancho aí que muito nos desperta a curiosidade, especialmente aqui no município de Carpina, quando a gente joga o olhar para a região, para as cidades do entorno, que é a questão dos dados. 19 milhões de CNPJs ativos nacionalmente. Localmente aqui, através da Associação Comercial e do Sebrae, nós vislumbramos que são cerca de 7, 8 mil CNPJs ativos. E até comparamos esses dados com os demais municípios da região e nos chamou a atenção o fato de que em Carpina aqui é a cidade dos 19 municípios que você trouxe que mais tem CNPJ ativo. Isso tem um motivo histórico, mas isso também repercute no desenvolvimento do município, que a gente vê Carpina como uma cidade com mais oportunidades do que as demais cidades do entorno. A título de dados explorados e buscados pelo Sebrae, como você enxerga essa realidade e que contribuição a mais o Sebrae pode trazer para essa leitura local?
em ordem de natureza, a gente arredondaria para 7 mil. 6.900 e poucos CNPJs abertos aqui. De fato, dos 19 municípios que compõem a região, é o município que tem o maior número de CNPJs. 45% disso, um pouco menos da metade, são microempreendedores individuais, ou seja, aquela característica de CNPJ, que pode ter até um funcionário, faturar 90 mil. 81, vai subir agora, vai ser ajustado agora para 120 e pouco, enfim, e que está aí presente na maioria das atividades de serviços, pequenos serviços, pequeno comércio, né? É muito presente a figura do microempreendedor individual. Essa dinâmica, quando a gente olha para os setores que mais tem CNPJ no município de Carpina, aí dispara de fato comércio e serviços. Por exemplo, comércio varejista de uma forma geral, né, que vai de roupa, armarinho, supermercado, etc., a serviços, e a gente vê quem é daqui já sente, quem não é percebe rápido, que tem muitos serviços automotivos, né, oficinas de moto, de carro, venda de autopeças, etc. Então é uma atividade também que tem muitos negócios, muitos CNPJs. Quando a gente soma os dois, a gente está falando aí algo como 33, 35% de todos os negócios que tem, ou seja, um terço, né? Um pouco mais de um terço de todos os negócios que tem no município, formais, sempre falando aqui do formal, ainda tem o aspecto do informal aí, né? Está relacionado à atividade de comércio, à atividade de serviço. Isso se comunica muito, sim, com a história, a origem e, sobretudo, o posicionamento do município de Carpina ao longo da história quanto à sua vocação territorial. Geográfica. É muito bem posicionada geograficamente, né, porque está no ponto de intersecção de uma BR com uma PE importante e com um grau de distanciamento entre municípios, com um raio de abrangência de 100 quilômetros, você tem aí um grupo de mais de 20 e poucos, 25, 28 municípios. Então, está muito bem localizado geograficamente. E está localizado geograficamente assim, porque na sua formação, como já foi bem apresentado, foi caminho de tropeiro, foi caminho de apoio, de suporte, de logística. Então, há uma origem aí relevante. Então, toda e qualquer atividade que se relacione a comércio, se relacione a apoio a serviço, se posiciona ao longo do tempo de maneira estratégica no município. É diferente de municípios aqui na própria região da Zona da Mata, bem próximos daqui, que não, onde houve o que a gente chama de uma indução do desenvolvimento. E como toda e qualquer indução, ela tem meio que uma data de validade, né? Então você tem municípios, Carpina tem 83 mil habitantes. Você tem município aqui com população parecida com isso aí, importante, mas que não tem o mesmo número de empresas. Ele tem uma população até maior, mas tem o número de empresas. Por quê? Porque é uma concentração, é um modelo. Quando eu trago grandes empresas, quando eu consigo atrair grandes investimentos, você tem um modelo. Mas você tem uma concentração também. Porque aquela empresa ela pode equivaler a 10 ou 20 ou 30, 100 pequenas empresas, né? E aí você tem um empreendedorismo sendo, de alguma forma, sofrendo uma concorrência, se é que eu posso usar essa expressão, pelo emprego, né? E aí há uma escolha, ou você é empreendedor ou você é empregado, né? Você pode até ter um grau de empreendedorismo dentro do seu emprego, tranquilo. Outras características que valem e tal. Mas você tem o seu mindset, como você mencionou bem, a sua visão, a sua postura é diferente de empregado e de empregador, ou de empresário. Então, aqui fica muito claro, mesmo tendo também grandes empresas aqui nós temos mais de 500 empresas, que são empresas consideradas com portes acima do pequeno negócio, demais que portes, são empresas maiores, indústrias, né? Grandes varejistas, ok. Mas você tem uma massa aqui, 47% de todos os empregos gerados em Carpina vem do pequeno. De todos os empregos. De todos os empregos. Aqui nós temos uma carteira que a gente chama de estoque de emprego. O funcionalismo público. Tudo.
Eu vou destrinchar esse número para vocês, mas só para você ter ideia, de todos a gente chama de carteira de empregos, né? De estoque de emprego, né? Porque isso flutua, né? Na época do ano, demite, admite, o CAGED mostra inclusive esse fluxo, né? Aí é natural isso, época do ano, como aqui tem influência também de moagem, de cana, entra tudo. Então, nós temos hoje em torno de 12 mil carteiras assinadas aqui no município de Carpina. Como eu falei, esse número varia um pouquinho, mas fechando olhando para dezembro de 2025, né? Então, nesse estoque de emprego, a atividade pública, né, ela tem pouco mais de 2.500 empregos, arredondar aqui. 20%. A administração pública aqui tem 2.000, entre prefeitura, câmara, tá? Tudo que é público. Prefeitura, câmara, tem o Carpina Prévio, autarquia, né? Autarquia, tal, então isso aí, pronto, quando você soma tudo isso aí, você está na faixa de 2.500. O comércio, todo o comércio junto, né? Todo o comércio junto, dá aqui 6.600 empregos. Comércio só... Comércio e serviço. Só o comércio dá uns 3.000, 3.100 empregos, né? Só de comércio. Quando eu boto serviço... Ou seja, só o comércio é mais do que o funcionalismo. Só o comércio é mais funcionalismo. Isso, João, traz uma outro desenho que, inclusive, contribui muito para a gente compreender essa relevância do município de Carpina, não só para a Mata Norte, tá? Mas para o próprio estado de Pernambuco. Quando você vê, a gente tem um levantamento que a gente faz, que é uma pizza, né, um desenho, um gráfico, que a gente vê onde está a riqueza, quem está gerando a riqueza de um determinado município. Está em que segmento? Em que atividade? É o PIB, né? Então, o município, o poder público aqui é 30%. 30% de toda a riqueza vem do poder público. O restante, aí vai estar distribuído, 45% comércio e serviço, quer dizer, quase a metade, 17% indústria, porque tem indústrias importantes aqui, e o agronegócio com 2, alguma coisa. Qual a importância desse número? É saber que o majoritário gerador de riqueza não é a administração pública, porque tem municípios, aqui mesmo, na região temos alguns exemplos, que isso passa de 50%, está perto de 50%. Ou seja, há uma dependência muito forte. Em termos de empregabilidade. Em termos de tudo. No caso do PIB, a gente está medindo tudo. A gente está medindo emprego, a gente está medindo recurso, né? PIB. Ou seja, o PIB de Carpina está na casa dos 2 bilhões, certo? Então, se você, considerando que o que é o PIB é o somatório de todo o dinheiro formal que circula no município, mais imposto, mais investimento. Então, os faturamentos das empresas, o imposto que é pago em cima disso, os investimentos que são feitos, tá? Isso soma o PIB. Carpina é hoje o 19º município com maior PIB do estado de Pernambuco. Né? E está colado com o município, por exemplo, de Serra Talhada, que tem uma população maior do que Carpina. Um pouco maior, 90 mil, Carpina com 83. Embora outra região, Sertão e tal, comparando porque são os que estão mais perto ali, né? Serra está um pouquinho a mais do que 2 bilhões e Carpina na faixa dos 2. Então, só que quando a gente olha para dentro do, já que eu citei município, né? Para dentro da região, aí Goiânia é o quinto. O quinto de PIB. Aí por que é que Goiânia tem essa dimensão? Goiânia tem grandes empresas. Por conta dos grandes investimentos. Eu acho que Goiânia está na linha do que você falou de indução. Aí, se você olhasse para Goiânia antes desse investimento, a perspectiva era outra, completamente diferente, né? Então você tem um Ipojuca, por exemplo, na Mata Sul, sai da Mata Norte aqui, né? Que é um município também, com muito PIB também por conta do SUAP e tal, etc, né? Então, que tem uma outra configuração. Então, olhando para a realidade local, a gente tem essa distribuição dos pequenos negócios, que representa quase a metade dos empregos, né? 19ª economia do estado, isso não é pouca coisa, são 184, com o Fernando Noronha, 185 municípios, isso não é pouca coisa. Uma pouca dependência, aí uma dependência média, né, baixa. A gente diz que essa pizza, o ideal é realmente na faixa de 33 para baixo, menos de um terço, né? Ou seja, mostrando, revelando em números, aí não é achismo, não é porque eu acho bonito, porque eu vejo, é no dado, enquanto os dados não argumentam.
que é a força empreendedora, que é a força do empreendedorismo, né? Do empreendedor local, do empreendedor que veio para cá e se colocou aqui, dos que expandem seus negócios, do que investe no local, que faz com que esses indicadores surtam efeito, apareçam seus resultados, né? Então isso chama bastante atenção nesse sentido. Mesmo tendo, claro, o ente público tem um peso importante, que tem vários serviços, né? Tem muita gente que é contrato, tem todo tipo de função pública ali que ocupa, né? É natural isso. Mas não é o majoritário, né? Não é uma dependência, ó, no dia que a prefeitura não pagar ou der um atraso, quebra o município. Não, sente, mas tem uma economia vida própria, até porque existe essa raio de influência. A gente tem um mapinha que a gente mostra lá qual é o raio de influência do município, que a gente chama de, o Sebrae agora chamou município pulso. Pulso. É um conceito novo que a gente está usando agora a partir já do nosso planejamento de 2026 para execução, que são municípios chaves de uma determinada região, que eles têm uma economia dinâmica que impulsiona, como o nome já diz de pulso, faz com que isso reverbere para os municípios adjacentes. Então Carpina é um desses. Para você ter ideia, no território aqui da Zona da Mata Norte e Sul, nós atuamos com 43 municípios. Dos 43, nós temos 8 pulsos. Então não é, claro que não são todos, são 8. Entre Norte e Sul, né? Aqui, por exemplo, na região nossa, aqui Norte, nós temos vocês, tem Carpina, temos Goiânia, temos Timbaúba, tá? Claro que dentro desses municípios nós temos uma dinâmica dessa influência. Aí quando a gente olha para dentro dos três, para esses pulsos, quais são os que têm uma dinâmica econômica que envolve maior população, envolve maior PIB, envolve maior número de empreendedores, Carpina tem um destaque relevante, tem uma dinâmica que se destaca nesse extremo. Porque, por exemplo, Goiânia tem essa característica, mas tem uma zona de influência menor. Até porque está na divisa com outro estado também e tal, etc. Então, aqui tem aí a geografia ajuda, claro, né? A geografia de Carpina ajuda, essa dinâmica empresarial colocada ao longo do tempo, essa vocação comercial, vamos chamar assim. Essa cultura empreendedora de seu povo. Isso. Porque aí você colocou que Goiânia está no quarto, em termos de PIB, é isso? Goiânia na sequência, quinto, né? Quinto. Goiânia quinto, Carpina 19º. Mas você vê que o PIB de lá é maior, mas aqui tem um pulso maior. Para tu ter ideia, o PIB de Goiânia se não me falha a memória aqui, o PIB de Goiânia é 6 vezes daqui. Mas Carpina ainda assim exerce uma influência e tem um pulso maior. E número de empresas tem maior. Por quê? Isso reflete na autonomia. O grau de investimento. Você pega um equipamento, por exemplo, em Goiânia, como o Grupo Stellantis, você pega a Vivix, são investimentos bilionários. Que aí a gente entra naquela concentração. Aí você tem o Hemobras, né? Aí você tem outros sistemistas, né, que estão dentro do polo automotivo como um todo. Né? Então você tem um peso ali de investimento que reflete em faturamento, que reflete em PIB, muito grande. Só para você ter ideia, eles comemoraram há pouco agora o nível de exportação, né, de automóveis, né, que é uma coisa importante, porque Pernambuco é divisa e tudo mais. Mas eles hoje estão nos principais pontos de exportação de Pernambuco. Quando se soma o valor agregado, é maior do que o cana-de-açúcar, que é secular. Porque o valor agregado é outro. Né? Um automóvel, o nível de agregação de valor do automóvel é muito alto, de componente, etc, etc. Né? Então, isso tem repercussão direta no PIB do município, naturalmente. Né? Agora, e daí a termos um nível de empreendedorismo local pujante é uma outra história. Perfeito. E essa característica do município de Carpina casa com a função a que o Sebrae se presta. Se você olhar, então, a quantidade de CNPJs de pequenos e médios empresários aqui do município, de toda a região, mas aqui especialmente, de onde estamos tratando, e dessa função do Sebrae de atender essas pessoas, eu acho que é um excelente local para o Sebrae explorar as suas atividades, Sim. Desenvolver as suas atividades. Sim. A gente sempre vai analisar, João, na perspectiva de que, como eu disse, o empreendedorismo tem essa capacidade, essa força transformadora, né?
de modificar a maneira com que as pessoas se colocam em determinada situação e se colocam diante de um determinado cenário, né? O empreendedor é, por natureza, um inquieto, um inconformado no bom sentido da palavra. Talvez até, me perdoe a interrupção, mas as gerações atuais tenham uma certa predisposição a mais para a atividade, porque realmente com a bombardeio de informação a que tem acesso pela internet e os smartphones da vida, isso gera essa ansiedade, essa inquietação e essa necessidade de alguma forma, externalizar, desembocar, resolver esse problema que gera com tanto de informação. Essa inquietação, exatamente, essa inquietação, né, presente no empreendedor de sempre querer fazer melhor, ganhar mais, crescer, se desenvolver, se destacar, diferenciar e tudo mais. E lembrando, hein, que o que move o empreendedor em si não é o dinheiro. O dinheiro é consequência, é como se fosse um bônus, uma premiação. Aliás, há uma frase antiga sobre essa questão do lucro, né? O lucro visto por um lado como um pecado, o lucro por outro lado visto como uma recompensa. E é uma frase que eu acho fantástica. O que é o lucro? O lucro nada mais é do que o prêmio por você ter assumido um risco. Você não assumiu o risco, você não correu tudo isso aí, você não batalhou pra caramba, você não podia ter dado errado. Então deu certo, você merece. O lucro é o resultado disso. Então, o que move é essa capacidade de criação, de inventar. E o jovem, às vezes, ele numa rotina que foi estabelecida para ele, que jovem é esse que nós estamos falando, só para deixar claro. Olha lá, dos 18 aos 34 anos, que é a grande faixa de estudo que a gente tem hoje, que considera esse jovem, tem até uns estudos que trata é um sistema de monitoramento de empreendedorismo no mundo inteiro, global, que mede esse nível de empreendedorismo dos jovens, né? Que de repente ele diz assim, poxa, eu estou 8 horas aqui nesse trabalho, fazendo a mesma coisa. O que pensa assim, tá? Com visão empreendedora, eu estou falando. E eu poderia, em 1 hora lá em casa eu ganhava isso. Em 2 horas lá eu já tinha feito isso. Em 10 minutos eu não sei o que lá. Então ele tem essa sede de ser rápido, porque ele quer mais tempo livre. Aí mais tempo livre pra quê? O pessoal vai ficar pendurado em rede social. Não, para fazer mais. É essa canalização, né, desse tempo livre para ele fazer e ele se despojar, se despir de certa forma do padrão e ele criar os pontos fora da curva. E aí me permita tocar nesse aspecto de avaliação que a gente faz aqui de questões e de campos de oportunidade num município como Carpina, em toda a região, né, mas já que nós estamos falando aqui especificamente de Carpina, que é a questão da inovação e tecnologia. Da mesma forma que você tem o grupo de empreendedores, vamos chamar assim, dos negócios, como a gente chama do Sebrae, de tradicionais, o comércio, o serviço, esses que estão postos aí, físicos, né, mas presenciais, nós temos um outro universo a ser trabalhado, que já vem sendo visto aí vários exemplos, mas ainda diria que está no início, que é todo o campo de inovação e tecnologia. Porque você imagine, João, aqui a gente ter um celeiro de startups. O que é que vira isso aqui? Né? Como é que você pode transformar um território inteiro quando você trabalha o incentivo e o fomento a um startup? Uma atração de investimentos. Uma melhoria das condições sociais, inclusive. Porque esse jovem inquieto, mas que por alguma razão ou ele não encontrou um ambiente favorável, ou ele não se identificou, sei lá o que, com o local que ele está, ele vai sair daqui. Ele vai buscar fora. Né? E não precisa disso. Na área de inovação e tecnologia, ele pode... Ontem mesmo eu estava conversando com um jovem de outra cidade, mas o mesmo perfil, né? Ele estava num estado do Maranhão, veio para Pernambuco. Pronto, vai trabalhar do mesmo jeito, porque é home office. A empresa que ele trabalha é home office. Não interessa onde ele está. Então, o trabalho que ele teve foi a mudança das coisas, dos objetos pessoais dele, mas de trabalho, impacto zero. Então, eu posso estar em Carpina oferecendo serviço, como tem já alguns fazendo isso, para o mundo inteiro. Eu não preciso estar mais me deslocando para um local,
Agora no meu trabalho, isso é no modelo de negócios presenciais, fixos e tal. Hoje existe uma vastidão de trabalhos, né? Tanto de trabalho como de negócios, aqui estou falando de negócios no caso, que podem ser montados em Carpina e exportados para o mundo inteiro. O que precisa para isso? O que precisa para isso é como os antigos, vou fazer agora, me permite fazer a analogia no tempo aqui. Por que é que alguns desses tropeiros lá do século XIX, início do século XX, né? Até o Almocreves, até anteriores a isso, em algum momento pararam em Carpina e fixaram o negócio? Porque eles não eram para fazer isso. Eles eram para passar. Aqui era só para passar. Mas foi ficando ficou outro. Um veio de fora e disse: espera aí que eu tenho como suprir a necessidade desse povo. O ambiente. Não era porque era só Carpina, era porque Carpina estava posicionado num local estratégico que tinha esse fluxo, e esse fluxo gerava negócio, que como diziam os árabes, onde há gente, há negócio, há comércio, né? Hoje não preciso mais ter um monte de gente, esse monte de gente está dentro da minha rede de contatos espalhado na internet. Se é assim, se acessa muito facilmente. Eu só preciso ter o acesso. Então, o que é que eu preciso? Criar esse ambiente para que esses novos empreendedores digitais, tecnológicos, se formem em Carpina, ou sejam atraídos para Carpina, porque Carpina é um celeiro de negócios digitais. E isso envolve universidade, conhecimento, infraestrutura, em rede, em tecnologia, internet, cultura. Né? E trabalhar essa cultura, trabalhar esse conhecimento. Se a gente já tem, no começo da conversa, nós estávamos falando sobre a importância da cultura no despertar das habilidades empreendedoras. Carpina já tem uma cultura empreendedora. Isso. Então, a descendência dessa geração que já se instalou aqui para empreender, ou que já empreende por força de vocação familiar, digamos assim, já nasce num ambiente propício ao desenvolvimento dessas habilidades. Já está presente na mesa de jantar. Já está né? presente. Está dentro de casa. Exato. Né? Então, quer dizer, a gente já tem aqui um ambiente com a cultura favorável ao desenvolvimento dessas habilidades e à criação de novos negócios. E algo, João, que estamos muito atentos a isso sempre, a sociedade como um todo deve estar. Qual o futuro das profissões? Isso tem sido temática aí de diversos podcasts, debates, postagem de toda ordem de natureza. Mas isso está ficando muito evidente, porque nós já temos concretamente, né, repercussão da adoção da inteligência artificial e a consequência disso para algumas profissões, para alguns modelos de negócio, para vários comportamentos humanos de consumo. Então a questão está aí como esse jovem que hoje está 10 anos, como será daqui a 10? Esse menino que está com 5, como será daqui a 10? Esse menino que está nascendo hoje, vai se formar em quê? São perguntas que antigamente, talvez sua geração também foi assim, onde a gente tinha isso muito definido e não mudou muito, e não deu diferente demais os planos não, né? Olha, estude, se forma, arruma um emprego, faz o quê, e deu certo. Não fugiu muito mais. Os nossos filhos, você já percebe que não é a mesma dinâmica. E os filhos dele, e os netos dele. E nós estamos falando de 2, 3 gerações. Então, assim, trabalhar essa visão, de fato, inovadora, né, de perspectiva de futuro, né, de projeto de vida, como a gente chama lá na Educação Empreendedora, com esse jovem, é vital para essa competitividade do território, né? Para essa habilidade e capacidade empreendedora que as pessoas têm em Carpina, por exemplo, mas que elas pensem globalmente, né? E para essa retenção, isso, para que elas não se dispersem. Isso. Qual é o grande receio, às vezes, que se tem quando se está falando de um grande investimento, mudar a face de um município ou de um território? Porque se ele é um elemento externo, não arraigado ao território, não explora uma vocação local, que precisa de uma matéria-prima que só tem ali, de uma mão de obra que só tem ali, de um conhecimento que só existe lá. Ou seja, é algo que ele pode vir hoje e amanhã ele ir embora. É exatamente o ele ir embora. No dia que ele sair, o que é que vai ficar? No dia que aquele grande investimento sai, qual a repercussão que tem de emprego, de renda? Essa é que é a questão.
Então, tem um conceito, assim, um termo mais técnico, que a gente chama de desenvolvimento endógeno, de dentro. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que é quando você explora exatamente as vocações, a tradição, a cultura, o mindset, a competência do lugar, das pessoas do lugar. Não é que não vai vir ninguém de fora. Pode vir, venha. Mas que você tem locais nativos, né, que dominam, que estão inseridos, que estão mergulhados nisso que é próprio daquele território. Perfeito. Aí você tem outro patamar de desenvolvimento. Nessa perspectiva de tentar explorar, identificar, na verdade, a palavra é essa, identificar e estimular esses recursos pessoais, humanos, sociais, locais aqui do município, o que é que o Sebrae exatamente ele tem de concreto aqui na região? Lógico que você já falou muita coisa, mas eu faço essa pergunta lembrando que no ano passado, em 2025, pela primeira vez, isso muito nos alegrou, pela primeira vez na história da Mata Norte do estado de Pernambuco, nós recebemos aqui uma iniciativa, um evento do Sebrae que acontece nacionalmente já há mais de 10 anos, que é o Startup Day. Uhum. Como é que você acha que esse evento em si ele contribui nesse contexto de identificar e estimular as habilidades e vocações endógenas? De maneira assim, bastante contributiva. Esse movimento do Startup Day, ele traz exatamente, ele faz um convite, né, aos jovens, aos empreendedores locais, a olharem para a inovação e tecnologia não como algo surreal, né, extraterrestre, um negócio inatingível, não. Algo que pode ser e deve ser praticado hoje em qualquer território. E que a inovação é um processo de você melhorar constantemente, né? Aprimorar constantemente, facilitar caminhos, encurtar distâncias, né? Agilizar processos. Só que existem ferramentas, existem técnicas de você otimizar isso que precisa ser disseminado. Senão também o cara sem a ferramenta não vai fazer. Então não adianta só a gente trabalhar a questão de um movimento como startup e a gente não está construindo esse ambiente favorável para que haja um processo de inovação. Como, por exemplo, deixar o jovem, os envolvidos, terem as ideias, aflorar essas ideias, porque tudo nasce com uma ideia, por mais absurdo que ela possa ser, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante que diz, não me lembro agora o autor, que diz assim: pior do que eu mudar de ideia é não ter sequer uma ideia para mudar. Aí tá ruim, né? Então não tem problema, mas tem um plano. Né? Então essa criatividade do jovem, ela tem vários formatos dentro do Startup Day que a gente trabalha, né? Aqui foi uma grata surpresa o ano passado a gente ter tido uma participação massiva e qualificada, importante dizer isso, de todos, dos participantes, né? Desde o empresariado ao jovem, ao parte estudante também. E esse ano a gente está, de fato, querendo ter uma edição também diferenciada, que isso possa se consolidar. Foi a primeira vez que foi feito na Mata Norte o Startup Day. É um movimento nacional que ocorre no Brasil inteiro, vai ser dia 21 de março esse ano, é sempre um dia, um sábado, e a gente teve essa receptividade, essa participação, o que é muito importante. Mostra essa vontade, esse desejo de conhecer o novo, né, a inovação. Nós ouvimos na época, que foi pelos noticiários e até nas conversas aqui locais, durante o evento, que foi o primeiro Startup Day a acontecer numa sala de cinema. Sim. E se confere? É isso. Nos locais que são disponibilizados, normalmente a gente tem escola, sala de aula, alguns auditórios, né? E aqui a gente teve o privilégio de ter uma sala, né? Cinema, com todo o conforto, né? Toda a acústica, né? Tudo muito diferenciado. Vários palestrantes, inclusive, ficaram surpresos, né? Que vieram, 3 palestrantes. Puxa, ainda no cinema, tal, que legal. Então, foi sim, foi o único local em Pernambuco onde foi feito numa sala de cinema. Ou seja, foi um evento que contou com uma estrutura grandiosa. Sim. E uma aceitação igualmente grandiosa. Inclusive, a gente teve um baixo nível de
Invertendo, a gente teve o maior índice de confirmação de inscrição, porque uma coisa é se inscrever, outra coisa é comparecer, até porque é um evento gratuito, né? Então o cara escreve, esquece, deixa pra lá. Então a gente teve mais de 85% entre quem se inscreveu e efetivamente veio, né? Então isso foi bem acima da média, a gente trabalha normalmente com metade do que a média do estado, entre inscritos e efetivamente participantes. E a expectativa para esse ano, como é que tá? A gente tá alta, né? Aí a régua subiu agora, né? Responsabilidade. A gente já sabe dessa capacidade, desse interesse, dessa exposição, né? Das pessoas daqui participar. A gente quer ampliar o número de salas na parceria que temos também aqui com a instituição de ensino da Uninassal, para a gente oferecer outras oficinas também, né? O ano passado usou 2 salas, o auditório e uma sala, porque teve um evento do Hackathon, mas esse ano a gente deve oferecer outras oficinas. Então, além novamente está confirmado a sala de cinema, né? A gente ter também o uso da sala de maneira intensa, como a gente teve o ano passado. E aí tem a programação pela manhã e tem a programação à tarde. Perfeito. A tirar do evento do ano passado, certamente será um evento igualmente exitoso. E assim a gente deseja. Mas a gente está aqui já se encaminhando para as considerações finais. E aí eu queria, Alexandre, que você, em atenção ao empreendedor local e regional, qual mensagem você gostaria de deixar enquanto Sebrae e enquanto Alexandre, deixar para o nosso empreendedor, que tanto gera de oportunidade e renda e emprego e impostos, que tanto contribui com o desenvolvimento da nossa região? Acho que a primeira mensagem, João, a mensagem para os empreendedores locais de valorizem cada vez mais, né, o chão de vocês. Valorizem cada vez mais a terra de vocês. Porque a gente chama isso de sentimento de pertencimento. Quer dizer, o município, a cidade onde a gente mora, ou porque nasceu ali e está até hoje, ou porque escolheu aqui como moradia, é a nossa casa, né? Então, a gente ter esse amor por ela é fundamental. A partir daí a gente se abrir às oportunidades. E aí a segunda estar aberto às oportunidades, né? Tem uma frase um termo que eu ouvi falar uma vez sobre a definição do que é sorte. Porque a gente escuta muito isso, né? O pessoal fala assim, mas porque fulano tem muita sorte, tudo que ele faz dá certo, tudo que negócio que ele coloca vai para frente. Mas vamos analisar direitinho. O que é sorte? Essa definição eu achei o máximo. Sorte nada mais é do que quando a oportunidade se encontra com a preparação. Perfeito. Não adianta eu estar preparado e não aparecer a oportunidade. Não adianta a oportunidade e eu não ter como aproveitar. Então, como a oportunidade, eu não sei exatamente que momento ela vai surgir, eu vou em busca. Eu não vou esperar ela surgir, eu vou atrás. Mas a preparação não. Eu posso estar permanentemente me preparando, me capacitando, me conectando com o novo, ampliando, e aí com isso eu encerro, ampliando a capacidade de enxergar o mundo. Às vezes a receita que deu certo até agora não significa que ela é reproduzida, vai continuar dando sucesso. Às vezes eu tenho que me desvencilhar das práticas antigas, trazendo consigo o aprendizado que elas trazem, mas eu reinventar meu negócio. Perfeito. Eu reinventar minha visão, mudar a minha maneira de pensar as coisas, porque o mundo mudou. Então, muitas das vezes a gente vê empreendedores, isso é um dado que também nos preocupa, o tempo médio de vida de uma empresa no Brasil é 35 anos, médio, de todas. Metade morre ainda no primeiro ano, né? Só 2/3 não chegam na terceira geração. Então, tem alguma coisa aí que esses negócios não se reinventaram ao longo desse tempo, né? Tem um exemplo aqui da empresa mais antiga do Brasil, da segunda. Então, ela se reinventou. Você vai olhar a história do Grupo Petribu, tá claro. Quantas reinvenções tiveram ali dentro? Quando tantas usinas no estado de Pernambuco. Porque se dissesse, não é porque é a usina, e as outras que não muitas. O setor, a mesma atividade era a mesma, mas o modelo de negócio era que não era o mesmo. Perfeito. A visão, muito bem lembrado, de inovação é que mudou. A diferença foi essa. Não foi o local, não foi mercado, não foi produto, porque o produto... Então, é isso que faz a diferença. Então, é se abrir ao novo e não tentar resistir, lutar contra ele, porque aí você não vai ser ultrapassado, não vai ter como. Acho que seria isso, né? Perfeito. Então, já é uma característica também do empreendedor exitoso. A necessidade de estar constantemente buscando o preparo.
Mas é isso. Então, Alexandre, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui nesse episódio especial hoje, de contribuir, de compartilhar tantas informações, tantos dados, tantos insights com os nossos espectadores. Espero que eles tenham gostado, espero que vocês tenham gostado. E conto conosco para continuar compartilhando não apenas informações relevantes, como a que Alexandre, através do Sebrae, trouxe hoje, mas também histórias reais com desafios e conquistas de pessoas que fizeram e que fazem a economia girar, pessoas que fizeram e que fazem a história acontecer. Conte conosco, conto com vocês, com a audiência de vocês e até a próxima. Muito obrigado.